Hoje eu vou falar um tema muito bacana. Na verdade, eu vou fazer um comparativo que é sobre o plantio convencional e o plantio direto. Então, se você quer saber um pouquinho mais, vem comigo. Só que antes de tudo, como é de praxe já peço para você estar deixando seu joinha para estar ajudando a gente, deixar o like, né? O like faz com que o YouTube ele entregue o vídeo para mais pessoas, faz com que cada vez mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Além disso, se inscreva no nosso canal também, clica aqui embaixo se inscrever, ativa o sininho, ativando o sininho, se inscrevendo, você é informado sempre que saem vídeos novos. Além desses vídeos que eu faço num formato mais informativo, tem nosso outro professor que é o Danilo também, que ele faz vídeos semanais, já num formato mais de opinião, de análise também, que é muito bacana. E também tem as nossas lives semanais também, toda sexta-feira, 8 da noite. Então, para você ficar por dentro das lives, dos vídeos, só se inscrevendo aqui. E fiquem à vontade para estar deixando um comentário aqui abaixo também, que qualquer comentário que for feito a gente vai estar respondendo. Beleza, então? Bora lá. Antes de abordar o tema, vou dar uma dica muito bacana que é sobre a nossa apostila. É a apostila do Agro Tudo sobre Solo. Então, você que deseja saber um pouquinho mais sobre tudo que envolve essa questão do solo, como por exemplo a parte de fertilidade do solo, análise e interpretação do solo, correção do solo e quais são os principais segredos para uma boa produtividade agrícola, é só estar adquirindo a nossa apostila. E o melhor, é com frete grátis para todo o Brasil. E tem mais benefícios que eu vou falar ainda, hein? Você adquirindo a apostila, você recebe acesso a um curso online sobre análise de fertilidade do solo com certificado totalmente gratuito. Ou seja, você adquire a apostila e de forma gratuita você recebe acesso a esse super curso de análise e fertilidade do solo e junto você recebe um certificado físico aí com você também. Ou seja, nesse pacote, então, tem um material de impressão, tem um certificado com uma carga horária de 120 horas, tem estudo de caso, tem professores para estar tirando dúvidas de vocês no curso, é um acesso ilimitado ao curso também, você podendo realizar ele em quanto tempo for melhor para você. E está num preço super acessível mesmo. Então não perca tempo, adquira já. Caso você, para você saber mais informações e para estar adquirindo, primeiro link aqui na descrição. Só acessar o primeiro link aqui na descrição, você já vai ser direcionado para estar sabendo mais informações. Beleza, então? Agora, depois da dica, vamos para o assunto. Então, primeiramente, o preparo do solo ele se caracteriza como um dos processos mais importantes na etapa de planejamento da lavoura. Então, dessa forma, como por exemplo, escolher a forma de plantio, ela é determinante para que você obtenha um sucesso na produtividade agrícola. Então, no vídeo de hoje, a gente vai mostrar quais são as principais diferenças entre o plantio direto e o plantio convencional e como que é feito esse manejo do solo por meio dessas duas práticas. Inicialmente, eu vou estar abordando quais são esses tipos de plantio e quais são as suas características. Então, em relação ao plantio convencional, o plantio convencional ele se caracteriza pelo uso de métodos como a aração e a gradagem entre um cultivo e outro. Já o plantio direto, ele se caracteriza por ser uma técnica onde o cultivo da cultura ele é feito por cima da palhada seca da produção anterior, sendo que para minimizar o ataque de pragas, o processo de rotação de cultura ele acaba sendo fundamental nesse tipo de plantio. Eu vou estar especificando mais para frente, então eu vou estar abordando melhor como que a rotação de cultura ele se encaixa na questão do plantio direto. E além dessas duas formas de plantio, do plantio convencional e do plantio direto, tem uma forma também de plantio que ela fica no intermediário entre essas duas, que é o cultivo mínimo. Então, o cultivo mínimo ele se caracteriza como um sistema que ele se encontra entre o direto e entre o convencional. E nesse método, o uso de máquinas agrícolas no solo ele ocorre, só que ele é um uso mínimo. E a finalidade desses maquinários é um menor revolvimento possível, assim, auxiliando nesse processo
de descompactação do solo. Agora eu vou estar abordando um dos pontos mais importantes, que é realmente quais são as principais diferenças entre o plantio convencional e o plantio direto. Inicialmente, em relação ao plantio convencional, o plantio convencional ele utiliza práticas tradicionais para o preparo do solo. O próprio nome já diz, é um plantio convencional, é um plantio tradicional. Então, nesse tipo de preparo, toda a vegetação do terreno ela é removida, a terra ela é revolvida por meio do processo de aração e também da gradagem, e que são técnicas que são utilizadas para estar facilitando o crescimento do sistema radicular das plantas, das raízes, das culturas ali presentes. E além disso também, durante a preparação pode ocorrer a aplicação de cal, do calcário, né, para estar corrigindo essa acidez do solo e o uso de defensivos agrícolas também para estar eliminando plantas daninhas ou pragas que podem estar assolando ali o solo. E logo após isso, já mesmo no processo de plantio é, e também de semeadura e no desenvolvimento das plantas, os cuidados com o solo eles são feitos por meio do processo de capina ou então do uso de defensivos e fertilizantes ali na área. Agora, em relação ao plantio direto. O plantio direto, ele também é conhecido como plantio na palha. Ele começou a ser difundido aqui no Brasil por volta da década de 90, ou seja, não faz tanto tempo. E atualmente ele se caracteriza como uma das alternativas mais utilizadas nas lavouras comerciais brasileiras. Então, o que há 20 anos atrás era algo inovador, era algo que estava chegando no Brasil, hoje é algo já consolidado e que é muito utilizado por grande maioria dos grandes produtores brasileiros. E isso significa que nesse tipo de plantio, a remoção da vegetação presente na área, assim como a questão do revolvimento de terra por meio da aração e por meio da gradagem, são etapas que podem ser dispensáveis, não tem essa obrigatoriedade de ser realizada. Visto que a ideia desse método de plantio direto é utilizar os resíduos vegetais como uma cobertura para o próximo cultivo. E o plantio direto, ele se caracteriza porque ele se baseia em três pilares que são fundamentais. Esses três pilares é o que mantém o plantio direto em pé. Eles são, o primeiro, é o mínimo ou nenhum revolvimento do solo, ou seja, você evitar ao máximo fazer esse revolvimento do solo. O segundo ponto é a permanência de uma cobertura morta sobre o solo, a permanência dessa palhada sobre o solo. E o terceiro ponto é a questão da rotação de cultura, que também é obrigatório para a implantação de um bom sistema de plantio direto. E falando sobre a implantação do sistema de plantio direto, agora eu vou estar abordando como implantar o sistema de plantio direto e também o sistema de plantio convencional. Eu procurei estar dividindo em etapas para estar facilitando o entendimento, para ficar mais fácil. Então, tanto no plantio convencional quanto no direto, eu dividi em etapas e eu vou estar comentando cada uma dessas etapas, desde o início da implantação de um sistema de plantio direto ou convencional até o fim dela. Bora lá. Inicialmente, eu vou começar abordando as etapas para a implantação do sistema de plantio convencional. Etapa 1. A etapa 1, primeiramente, ela se caracteriza pela utilização de arados escarificadores ou então grades pesadas nesse preparo inicial do solo para afrouxar o solo, para deixar o solo mais leve, mais revolvível. E dessa forma, o solo ele fica apto para estar recebendo corretivos ou então fertilizantes, para estar sendo retirada plantas daninhas e estar descompactando essa camada mais superficial. E o local tratado, o local em que ocorre essa aração, essa gradagem, normalmente tem uma profundidade de cerca de 15 a 20 centímetros. Etapa 2. Nesse segundo momento, o solo ele é submetido a um processo de destorroamento e nivelamento da parte arada por meio do processo de gradagem, e isso normalmente é feito com grades leves em duas passadas.
Ou seja, a etapa 1 é feita uma aração, uma gradagem ali para estar destorroando, para estar tirando aquela camada mais pesada, para estar deixando o solo um pouco mais leve. Já nessa segunda etapa é para um complemento, é para estar ainda mais deixando o solo mais leve, mais macio, para a partir disso estar pulando para as próximas etapas que eu vou estar comentando agora. Etapa 3. A etapa 3 já é a questão da semeadura. Então, em seguida é feita a questão da semeadura, que pode ser pelo método tanto manual ou então por meio das semeadeiras. E além disso, a operação de adubação ela pode ser feita de modo simultâneo por meio das semeadoras adubadoras, ou seja, o processo de adubação é feito junto com o processo de semeadura, junto com o processo de plantio. E já na etapa 4, última etapa, que é passada essa etapa do plantio, as culturas elas podem ser tratadas. Agora, eu vou estar abordando em relação à implantação do sistema de plantio direto. Eu também procurei dividir em etapas e, tendo bastante atenção, vocês vão ver que existem essas diferenças que são significativas entre a forma de implementação de um sistema de plantio para o outro. Em relação ao sistema de plantio direto, a primeira etapa ela se caracteriza na eliminação das camadas mais compactadas do solo antes de estar implementando o sistema. Então, se o solo ele estiver muito compactado, muito torroado, a primeira etapa é você estar fazendo esse processo de descompactação. Segunda etapa, logo após isso, o correto é você estar procurando nivelar o terreno com sulcos ou valetas. E nesse momento, o recomendado é deixar a área o mais homogênea possível, ou seja, o mais nivelado, mais sem muita discrepância de um local para o outro. Etapa 3. Nessa etapa 3 é realizada a correção com base nas necessidades do solo, a partir da realização de uma análise de solo, e caso necessário, aí sim é feita uma aplicação de calcário, e quanto mais profundo e mais profundo ocorre essa incorporação do calcário no solo, melhor. Em relação à etapa 4, antes de iniciar propriamente dito o plantio direto, é controlado o crescimento das plantas daninhas, então tem que ter essa observação se não há essa grande presença de plantas daninhas na área. Se tiver, o correto é você procurar eliminar o máximo possível dessas plantas daninhas. Etapa 5. Na etapa 5, feito tudo isso que eu já abordei, é preciso colher e espalhar os restos de cultura. Isso é muito feito utilizando um picador de palha. Então, você coloca ali a palhada. Com esse picador, ele consegue distribuir na área ali, na maioria das vezes, de forma bem uniforme ali, fica muito bacana. E a etapa 6 se baseia na pulverização dos herbicidas no solo. E tem também a etapa 7 que eu estava esquecendo, que, claro, é a finalização. Então, na etapa 7 é o feito o plantio propriamente dito. Então, para isso, as máquinas elas abrem o sulco, depositam as sementes junto com o adubo, né, junto com o fertilizante, nas quantidades adequadas, e logo após isso o sulco é fechado, ou seja, o plantio está feito, o sistema de plantio direto está implementado. E agora vou estar abordando também um ponto que acho que gera mais dúvidas e mais questionamentos, que é quais são as vantagens e também as desvantagens, tanto de um sistema para o outro. Muito se fala, quando você vai procurar, pesquisar assim, se fala muito das vantagens, né? Quais são as vantagens do sistema de plantio convencional? Quais são as vantagens do sistema de plantio direto? E às vezes não é deixado muito claro em questão as desvantagens também. Existem alguns pontos que são contras. Então, por exemplo, você que tem uma fazenda, você que tem uma área e deseja estar procurando qual o melhor sistema de plantio para você estar utilizando, o correto é sempre você estar analisando ali os fatores ali presentes na sua área, questão de solo, questão da cultura que você pretende implementar, maquinários, e a partir disso está analisando esses dois pontos, analisando tanto as suas vantagens quanto também desvantagens, para você ver se compensa estar implementando tal sistema ou se compensa implementar o outro sistema.
Bora lá. Ah, mas antes disso, reforçando de novo, para quem não deixou o like ainda, deixa o joinha aí que ajuda muita gente e se inscreva no canal aqui também, hein? Tô de olho. Bora lá. Eu vou começar falando sobre o sistema de plantio convencional, falando sobre os seus prós e os seus contras. Então, inicialmente, em relação aos prós, as vantagens da implementação de um sistema de plantio convencional. Então, dentre essas vantagens, se caracteriza o aumento da mineralização dos componentes orgânicos pelos micro-organismos, o aumento da aeração e da infiltração de água no solo, destruição de plantas daninhas e de sementeiras, nivelamento da superfície do solo para estar facilitando as operações de semeadura, de cultivo, de colheita, e também tem a incorporação melhor dos fertilizantes, dos corretivos e também da matéria orgânica, em que ocorre uma maior decomposição dos adubos orgânicos e também dos restos vegetais. Agora eu vou estar abordando em relação aos contras, aos pontos negativos de se estar implementando um sistema de plantio convencional. Então, em relação aos contras, está presente o revolvimento intensivo, ele pode gerar ele pode diminuir, na verdade, a fertilidade do solo. A partir do sistema de plantio convencional, pode estar favorecendo a erosão em solos, principalmente em solos declivosos. Há um aumento da necessidade de estar se efetuando tratos culturais, principalmente o processo de capina. O tempo do preparo do solo ele acaba sendo maior do que para outros sistemas. Ocorre uma maior necessidade do uso de implementos, aumentando gastos com combustíveis, gastos com manutenção, gastos com maquinários de forma geral. Além disso, ocorre também uma mobilização contínua do solo, o que pode provocar o aparecimento de uma camada compactada, dificultando o processo de infiltração de água, crescimento de raiz, e também ele acaba às vezes deixando o solo altamente suscetível ao processo de erosão, que devido a esse problema deve ser complementado com práticas de descompactação. Agora, vamos sobre as vantagens e as desvantagens do sistema de plantio direto. Dentre as vantagens, são diversas vantagens do sistema de plantio direto. As que mais se caracterizam é um controle da erosão, elevação da matéria orgânica disponível no solo, reparação da estrutura do terreno, diminuição da perca de água na terra, equilíbrio na temperatura do solo, aumento da atividade biológica, minimização das operações com maquinários, mais controle sobre a semeadura, ou seja, são diversos benefícios. Existem outros, mas eu procurei listar aqui quais são os principais pontos prós, quais são os principais benefícios. Mas também não são só mil maravilhas, existem alguns pontos contras, que em se implementar um sistema de plantio direto, que se caracteriza principalmente numa maior incidência de pragas que pode estar ocorrendo, no aumento no uso de defensivos, numa maior dificuldade de germinação de sementes, principalmente em épocas mais úmidas, uma menor adaptação de maquinário, problemas com a questão de compactação do solo e também um maior controle sobre as plantas daninhas. Então é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham sido um vídeo bem explicativo. Procurei deixar o mais básico ali, mais fácil de se compreender ali, colocando esses pontos. Então, igual comentei no vídeo, esse vídeo não é com o intuito de dizer se um é melhor, se um é pior. Procurei listar os pontos positivos, os pontos negativos, forma de implementação de um e de outro, só que a escolha deve partir do produtor, baseado na sua realidade, baseado nas características do solo, baseado na cultura que se deseja implementar, na presença de maquinários. Então, fazendo essa análise baseado na sua realidade, com certeza você vai conseguir escolher a melhor método, a melhor forma de plantio para se estar implementando aí na sua área. Beleza? Aqui na tela tá nossas redes sociais, então se você quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, temos o nosso Facebook, o nosso Instagram para vocês estarem acessando.
E também tem vários outros links que a gente deixa aqui na descrição também, de cursos, nas redes sociais, tem a apostila. Então, dá uma olhadinha aqui. Beleza, então? Então, mais uma vez agradeço a presença aqui de vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau.